A adolescência é uma fase de mudança, a transição da infância para a vida adulta. É o momento que os jovens estão na caminhada em busca do seu lugar no mundo. Como os adolescentes costumam ter sentimentos muito intensos, o luto nessa fase precisa de uma atenção especial. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, querida. Que delícia voltar aqui. Ai, a gente também adora, viu? Que bom. Ju, quando a gente fala em luto, a gente pensa sempre em morte. Luto sempre é morte? Não necessariamente. O luto, ele está relacionado a uma perda, né? Então pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a morte, pode ser o fim de uma época em que você trabalhou numa empresa. Então, às vezes, a gente configura luto só quando tem uma morte. Mas o luto, ele também está relacionado a algumas fases da vida em que a gente vai deixando de viver certas coisas e vai passando. Principalmente na adolescência, né? Porque a vida tá mudando muito, né? Ele tá dando tchau para muita coisa. É interessante, quando vocês levantaram a pauta, aí eu comecei a me perguntar, né? A adolescência em si já é um luto, né? É a fase de maior luto em que nós vivemos nessa vida. Porque é a fase em que o adolescente não se vê mais como criança, não brinca mais como criança, também não é adulto, tem vergonha às vezes de querer brincar. É o luto da perda daqueles pais que não são mais os pais da criança e também estão aprendendo a lidar com aquele adolescente. Ora puxa demais, aí ele é adulto, ora ele é criança. Então a adolescência em si já é uma fase de luto, né? Em que ele vai se descobrindo, ele precisa se perder para se descobrir. E tem até as brincadeiras, né, dos adolescentes que falam assim: ah, mãe, não ganho mais presente no Dia das Crianças, né? Porque tem aquele sentimento de que falta alguma coisa que ele tinha antes, né? E tem essa brincadeira que brinca às vezes e a mãe fala: mas você já é um adulto agora, né? Mas no fim não deixa de ser um questionamento mesmo, né? De que mudou muito rápido. Até o ano passado eu tinha, esse ano eu não tenho mais. Ele não pede, mas quer ganhar, né? Porque pedir é infantil. Mas não ganhar é um absurdo também, né? E é interessante que na clínica, quando eu atendo, eu sempre pergunto para o paciente: volta e tente se lembrar a última vez que você brincou. A pessoa fala: não lembro. Pois é, mas aconteceu assim. Um dia você acordou e a brincadeira perdeu o sentido. E quando você acorda e a brincadeira perdeu o sentido, é quando você fica sem sentido. E aí você começa a buscar nos amigos, nas tribos que a gente fala. Aí o jovem vai curtir determinado tipo de música, vai pintar o cabelo, vai pintar a unha, vai colocar brinco, vai cortar o cabelo, né? Vai para a igreja, anda com grupos religiosos, porque ele está tentando ali descobrir quem ele é, porque ele não é mais a criança. A brincadeira não tem sentido. O que eu faço agora nesse mundo, né? E quando vem uma situação difícil, no caso de uma morte, por exemplo, de um pai, como aconteceu com o filho do Bruno Covas, né? De um avô que de repente vivia com ele, ou até de um amigo. Como é que a gente lida com esse adolescente? Como é que é possível ajudar esse adolescente? É interessante porque o adolescente, se a gente começar a ver música de adolescente, o mundo do adolescente, joguinhos de videogame, de computador, ele começa a permear muito esse mundo da morte, né? Ele começa a querer enfrentar, a testar essa morte. Então ele começa a beber, ele começa a querer dirigir escondido. Então o adolescente, ele tem um flerte, tem uma coisa com a morte. Mas quando a morte bate a porta, aí ela se torna algo real e concreto. E aí para ele, assim como para todos nós, mas para ele especialmente é muito difícil lidar, porque ele ainda não tem aquela coisa concreta da vida. E aí de repente o mundo se abriu e ele começa a questionar a própria existência dele. Se nós, adultos, quando perdemos alguém, paramos e fazemos aquele questionamento: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Meu Deus, a vida é um sopro, o que eu posso melhorar? Imagina para um adolescente que está ali perdido, batendo a cabeça e de repente morre o pai ou morre um amigo. Então a tendência dele é se fechar, né? Então como é que a gente percebe que um adolescente
está vivendo esse luto, está enlutado, ele se fecha no quarto, ele não quer conversar com ninguém, ora ele fica muito rebelde, né? Ora ele fica muito raivoso, às vezes ele pode acabar indo para o consumo de drogas, de álcool, né? Então o ideal é que você forneça para esse adolescente outros mecanismos para ele lidar com esse luto, né? Então assim, uma coisa que eu percebo muito é as pessoas têm muita dificuldade de vivenciar o luto, né? Como se fosse feio, como se fosse errado. E aí você escuta aquelas coisas, vai passar, foi da vontade de Deus. Ah, daqui a pouco você já vai estar melhor, foi melhor assim, descansou. E aquilo vai tolhindo o adolescente ou qualquer outra pessoa de poder sentir o luto, né? E o luto precisa ser sentido. Aquele choro precisa sair, aquela dor precisa ser colocada para fora, porque aquela pessoa se tornou uma ausência. E se você não dá vazão para esse sentimento, você não consegue vivenciar essa ausência. E ir se distanciando dessa dor cada vez mais para que ela se torne uma saudade. E às vezes, Ju, a gente tem essa mania, né? Eu acho que é meio que geral das pessoas, até quando você quer ajudar alguém, de falar assim, mas será que ele tá bem? Porque ele não chorou, né? Ou, ai, sei lá, deu tantos dias e ele tá aqui sorrindo. Será que ele esqueceu de tudo que aconteceu? Às vezes de não respeitar mesmo o jeito que cada um sente, ou de repente é a forma dele de tentar sair daquilo. Sim. Então, o que a gente tem que fazer para não colocar esse tipo de questionamento para a pessoa numa época tão difícil? A primeira coisa, é importante que as pessoas tenham em mente, e não se esqueçam desse exemplo, o luto é uma montanha-russa, igualzinho. Hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquila, hoje eu tô super feliz, conversando com todo mundo. Muda a temperatura, aquele cheiro do outono me lembra aquele amigo que morreu e a gente ia acampar junto. A montanha, carrinho desceu a montanha. Né? Então o luto ele é repleto de sensações, cheiros, gostos, momentos, datas, né? Aniversário da pessoa, aniversário de morte, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Réveillon. Então essa montanha-russa ela vai oscilando. E as pessoas vão oscilando nessa montanha-russa do luto junto. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que está enlutada? Pergunta. Pergunta. O que eu posso fazer por você? Né? O que você pode dizer para uma pessoa no momento de luto é meus sentimentos. Eu estou te dando os meus sentimentos. O que você quer fazer com eles? O que eu posso fazer com você? Você quer que eu fique aqui em silêncio, sentado? Eu vou ficar aqui em silêncio, sentado. Você quer sair? Você quer tomar um sorvete? Você quer ir na casa de alguém? Não, amigo, eu só quero que você fique aqui, ó, fica aqui. Né? No trabalho da psicologia, a gente aprende que no momento do luto, o nosso papel é só acolher. Não tem o que a gente possa dizer, porque é uma dor concreta. Né? Não. É uma dor concreta, é uma dor real. Então, muitas vezes o paciente vem, né, por conta de um luto, a gente senta do lado dele, segura na mão dele e fica ali. Às vezes em silêncio mesmo. Ele só não quer que ninguém diga nada. Deixa eu sentir, deixa eu chorar, deixa eu ficar quieto. Então, quando você passar por uma situação dessa, ou tiver algum parente, um amigo vivendo, pergunte. Diga, eu estou aqui. O que eu posso fazer por você hoje? Bom, a gente tem uma pergunta, vamos colocá-la pra gente, da Áuclia Maria. Boa tarde, como ajudar uma criança de 4 anos que perdeu o avô? Ele sente muito a falta do avô. E aí, Ju, acho que eu até vou emendar na pergunta dela aqui, que às vezes a gente tem essa coisa de mascarar da criança, né? Eu não vou levá-la para ver o avô, do próprio adolescente, né? Vamos tentar tapear aqui, dizer que foi isso, mas não foi. Como é que é isso? Como é que a gente consegue falar para eles? Como é que a gente consegue respeitar esse momento? Como em tudo na vida, com a verdade. As pessoas têm o hábito, né, o costume de falar para uma criança de 4 anos que o vô virou uma estrelinha. A criança tem o conhecimento da morte, o mesmo conhecimento que ela tem da astronomia, ou seja, nenhum, né? Então, meu vô virou uma estrela, mas o que é isso? Então, o que a gente indica? Que seja falado a verdade para a criança, né? O vovô morreu, assim como o vovô, e usar exemplos para trazer a realidade para ela.
Assim como o periquitinho morreu, assim como o seu cachorrinho já morreu. Ah, sabe aquele gatinho que você teve? Lembra que o vizinho? Para a criança ir tendo a noção da partida, para que ela possa perceber aquela ausência. E aí ela possa começar a dar conta daquela ausência, né? Então o vovô foi embora, ele morreu, ele foi morar com o Papai do Céu, e aí deixar falar a verdade. Só que uma coisa interessante da criança é que a criança pergunta. E a gente vai até onde a criança perguntar. Então, o que aconteceu com o vovô que ele não está mais aqui? O vovô morreu. Às vezes a criança para aí. E você para. O problema do adulto é que o vovô morreu porque ele teve uma doença e a criança fica... A criança precisa escutar aquilo que ela está perguntando. E as perguntas dela vão vindo aos poucos. Ela assiste um filminho, ela relaciona, ela fala, o vovô morreu igual a vovó tal do filme? E aí ela vai entendendo aquele espaço vazio, aquela ausência, e vai começando a compreender um pouquinho sobre o que é a morte. Que legal isso, né? Porque às vezes a gente quer agradar tanto e explicar tanto que a gente complica. Não dá pra gente mascarar. A morte é algo muito concreto. Então a gente precisa lidar com ela de uma forma impressionantemente leve, porque ela é um fato, mas ela também é um fardo, né? Então a gente precisa encarar, acima de todas as coisas, uma coisa que eu acho muito bonita é a gente entender que Deus deu a cada um de nós uma capacidade surreal de readaptação à situação, né? E o luto, ele é isso. Como que a gente sabe que é luto e não é depressão? O luto, se eu pedir para você pensar agora, Biane, pense agora no dia que uma pessoa muito querida para você morreu. Você pensa. No dia, como você estava. Pensa hoje. Você vê um distanciamento da dor. Aquilo vai se dissipando ao longo do tempo. A depressão, não. Se eu te pergunto como é que você estava um mês atrás, como é que você está hoje? Estou igual. Agora, quando é o luto, ele vai se espaçando, porque nós temos essa capacidade de espaçar e criar memórias sobre aquela pessoa. Trazer as memórias boas, trazer as memórias engraçadas, sorrir ao se lembrar daquela pessoa, e aí virou saudade. Quando a gente fala disso, né, a gente pensa muito nos pais, né? Que a gente quer que os nossos pais sejam imortais. Eu sempre penso isso. Como é perder o pai? Na adolescência. Difícil, né? Muito difícil. Eu passei por isso, eu tinha 20 anos, 21, eu acho. A minha irmã tinha 17, ia fazer 18. E aí é interessante você tocar nesse assunto, porque a morte do meu pai foi um acidente de moto. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, existem mortes mais difíceis umas das outras? Existem. Né? Quanto mais você ama uma pessoa, mais a morte dela vai ser difícil. Sim. Mas também, quanto mais você está em harmonia com aquela pessoa, mais fácil vai ser cicatrizar a dor. Agora, se você perde uma pessoa de forma repentina e também vai variar a idade que você está. Né? Então, eu já tinha 20 anos, 21, eu encarei de uma forma. A minha irmã, que tinha 17, estava no 3º ano colegial, encarou de uma outra forma. E aí a gente começa a perceber que as pessoas às vezes dão prazo, né? Esse luto vai acabar quando? Ou o luto da minha mãe, ou o luto da minha irmã, ou do meu irmão mais velho. Porque para Juliana durou tanto, para Marcela durou tanto, para Vaneide durou tanto. Peraí, cada um tem seu momento. E lá em casa pode ser percebido que cada um viveu da sua forma, cada um viveu do seu momento. E hoje, que isso já está há mais de 20 anos espaçado, a gente consegue dar lugar para a saudade. Mas não tem como negar que quando você tem 20 anos e aí, de repente, seu pai sai de casa, né, para pagar uma conta e não volta nunca mais, você fica, meu Deus, né, o que é isso? Só que acho que houve uma condução muito bem feita da minha mãe ali, de que cada filho soube dar um significado. Né? E foi muito importante que eu percebo assim na minha família, que é uma coisa, uma dica que eu dou para as pessoas, cada um buscou honrar aquele pai. Né? Então tudo aquilo em que minha irmã é parecida com o meu pai, ela honra ele, se esforçando cada vez mais. Tudo aquilo que as pessoas falam, nossa, você é tão empreendedora, tão arrojada, aí aquilo já me é uma honra para mim. Eu falo, eu sou igual ao meu pai era assim.
né? Então a gente pensa, como que a gente supera o luto de um pai tão jovem? Honrando, né? Porque se eu paro ali, o que adiantou todo o trabalho que ele teve, né? Então teve um momento em que eu parei e pensei, o que eu faço agora? Era o meu porto seguro, era a pessoa em quem eu confiava, que resolvia tudo para mim, o que eu faço agora? Parei e pensei e falei, peraí, se eu não fizer nada com o tudo que ele me deu, para que serviu? Então eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que foi me passado. E a partir dali eu comecei a caminhar sempre com aquela sensação de estar honrando aquele pai muito bom que eu tive, por sinal, a cada dia. E até hoje é assim, né? A cada passo que eu dou, eu falo, nossa. Eu venho pra cá, eu falo, gente, meu pai não ia acreditar, porque ele era apaixonado pelo santuário, era engenheiro, né? Aí às vezes eu olho e falo, meu pai não ia acreditar como é que isso aqui tá. Meu pai não ia acreditar que eu tô aqui na TV Aparecida. E aí a gente vai honrando a memória daqueles que foram. Muito bom, a gente tem mais uma pergunta. Vamos lá. Da Aparecida de São Paulo, boa tarde. O que fazer quando uma pessoa não aceita uma perda que já faz 33 anos? Muito tempo, hein, Ju? Muito tempo. Aí o ideal é procurar uma ajuda, né? Uma ajuda tanto de um psicólogo ou de uma psicóloga para entender o que essa perda está afetando até hoje, tá? Porque caminhar com o luto é uma coisa natural, né? Uhum. O luto mais difícil de todos é o luto da perda de um filho, né? Então, eu perdi meu pai, eu fiquei órfã de pai. Se eu perco a minha mãe, eu viro órfã. Se eu perco o marido, eu sou viúva, né? Agora, se eu perco o filho, não tem nome. Não existe um nome para quem perde o filho, de tão grande que a dor é, isso não é nomeado. Né? Então, às vezes, o luto pela perda de um filho, ou recém-nascido, ou grande, não importa a idade, é algo que acompanha essa mãe e esse pai para o resto da vida, que pode durar muito mais que 33 anos. Só que eu acho interessante a gente parar para pensar, uma vez uma professora minha que perdeu os filhos me disse, eu estou com 74 anos e meus filhos estão vivos. Né? E eles morreram com 14 e o outro com 16. Ela falou, meus filhos estão vivendo, porque enquanto eu viver, meus filhos vivem, né? Então a gente precisa olhar que forma que essa dor de 33 anos está sendo olhada. E além de uma ajuda de um psicólogo, no luto é necessário um acompanhamento espiritual. É necessário que a pessoa se apegue a uma espiritualidade, porque como é algo muito concreto, a gente bate de cara com a porta. E ali, se a gente ficar olhando só para aquela porta, a gente não consegue atravessar, né? O psicólogo, ele vem com um trabalho psicoterapêutico para te dar suporte, para que você olhe para o seu entorno e perceba por que você parou ali. Mas uma ajuda espiritual, ela vem para que você olhe para cima e aí você perceba a grandeza disso, o significado de tudo isso, né? Com certeza, Ju, muito obrigada. Obrigada eu, querida. Obrigada pelo espaço, obrigada por poder compartilhar, mais uma vez honrando a memória do seu Francisco Nunes. Um beijo pra você, viu? Obrigada, querida. E ó, você de casa, aproveita, segue essa mulher no Instagram, @JuNunes, viu? Você vai gostar de todas as coisas que ela coloca lá. Um beijo, Ju. Obrigada.